Gente, se animou tanto assim? Não, ó, agora é a vez das meninas, nada de tocar, hein? Respeito às damas. Bom mesmo, fazer silêncio. Bom, vocês já ouviram, né? Além de ter tirado de dentro do caldeirão, fica me atrapalhando. Mas ó, agora é a vez de duas professoras. Como todo e qualquer registro histórico, sempre tem que ter mulher. A mulher tá sempre ali, ó, colocando tudo pra ferver. Mulher é terrível. Por isso que nós somos bruxas. Mas tudo bem, isso a gente deixa para um outro dia. Agora eu vou apresentar para vocês duas feras. A professora Elisângela, ela trabalha com projeto de vida, com tecnologia e a parte de eletivas, que é o projeto do Inova, dentro dos anos finais, do 6º ou 9º ano. E a professora Natália, que também trabalha com o Inova e é professora de Sociologia. Olha, vou dizer, essas duas são terríveis. Quê? Tá bom, já vou pegar, gente. Olha, mandando pegar os ingredientes. Calma, vou pegar. Fica aí. Da mulherada, ó. Não era esse? Ah, já coloquei. Peraí. Tá bom, tô indo. Só esses? Cora Coralina, Fernando Sabino, a mulher do meu vizinho. Admirável Mundo Novo, bem o que nós estamos vivendo, né? Um pouquinho de literatura faz bem, não pode? Aloysio de Azevedo, Nascidos na Era Digital, todos vocês. E a pitada que eu queria, Madame Bovary. Quando vocês tiverem a oportunidade, leiam. Meninas, vou deixar agora com vocês, para vocês trazerem aí toda a pegada da mulherada. Mas vem com força, tá bom? Daqui a pouco a gente tá de volta aí com a parte final do nosso caldeirão de ideias. Beijos! Olá, alunos. Eu sou a professora Natália. E eu sou Elisângela, tudo bom? E a gente vai dar seguimento ao tema Cidadania e Democracia, que os outros professores já trataram, mas na parte musical. E agora a gente vai tratar da cidadania e da democracia nesse período de pandemia, né? Como a gente consegue perceber a exclusão social durante esse período. Então, durante essa pandemia, a gente ouviu muitas vezes que todos nós estamos no mesmo barco. Então, eu vou trazer uma frase para vocês. Não estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo mar. Uns em iate, outros de barco, outros em salva-vidas e outros nadando com todas as suas forças. Ou seja, realmente a pandemia é algo que todo mundo está passando, está vivendo. Mas não dá para afirmar que todos estão vivendo da mesma forma. O vírus, o coronavírus, ele foi... a gente consegue falar que ele veio para o Brasil através do avião. Foram pessoas de alta renda, de alta classe, que contraíram o vírus no exterior e vieram para o Brasil e disseminaram o vírus. Só que a gente consegue perceber um fenômeno. Apesar de terem sido essas pessoas que trouxeram o vírus, não foram elas as mais afetadas, não foram elas que morreram, não foram elas que passaram por maiores dificuldades, né? Então, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não consegue perceber a exclusão social. Mas durante essa pandemia está sendo mais possível perceber, né? Então, a gente pode destacar alguns pontos que facilitaram a disseminação do vírus nas periferias, entre as pessoas de baixa renda, né? Um dos fatores que contribuíram para a disseminação
foi mesmo a questão da habitação, da moradia, né? Na periferia é impossível fazer o isolamento, é impossível manter distância, por essa questão habitacional mesmo. Às vezes as pessoas moram em um cômodo, várias pessoas em um cômodo. As casas são juntinhas umas das outras, né? O vizinho está quase dentro lá da sua casa. Não é que nem uma mansão que tem ali a casa e ao redor é todo, né, uma piscina, um jardim, e o seu vizinho está lá do outro lado. Não, na periferia a gente sabe que não é essa a realidade, né? Então, isso já foi um fator que alavancou bastante a disseminação do vírus, uma vez que um dos fatores que bloqueiam a disseminação é justamente o isolamento, né? Outro fator, as pessoas moradoras de periferia, elas tiveram que trabalhar, elas não puderam cumprir o isolamento social, né? Elas não puderam fazer a quarentena, elas tiveram que continuar trabalhando, e muitas vezes trabalhando para pessoas de alta renda que já tinham contraído o vírus fora do Brasil, mas eram babás, eram empregadas domésticas, eram motorista, eram jardineiro, eram porteiro, que teve que continuar na rotina de trabalho, tendo contato com pessoas contaminadas e, infelizmente, né, no retorno do trabalho para casa, acabaram disseminando para as pessoas que moram, tanto quanto para as outras pessoas da comunidade, né? E quando a gente fala de exclusão, a gente vai mais além, né? Porque hoje em dia a gente fala muito de inclusão, né? E a gente não vive essa realidade de inclusão. A gente parando para analisar aí o nosso dia a dia, principalmente a gente que somos professores, a gente observa muito essa questão da exclusão, né? A gente vê a exclusão tecnológica, a exclusão por conta da religião, a exclusão por conta da cor da sua pele, do seu cabelo, então, da sua questão social, ou da sua questão de financeira. A gente hoje se depara com uma realidade dolorida. Em muitas situações, às vezes, eu me questiono, né? Quando a gente fala de questão social, exclusão social, mas a gente tem política pública, o pobre não trabalha porque não quer, a gente fica ouvindo umas falas que a gente começa a analisar o que vem a ser isso, né? A gente começa a se perguntar, a se questionar que a exclusão social está no nosso dia a dia, tá? Quer seja professor, quer seja aluno, quer seja coordenador, onde você estiver, você vai sentir, dependendo da sua classe social, dependendo da sua cor, da sua religião, da sua etnia, você vai ser excluído de alguma forma. Porque hoje as pessoas estão intolerantes, né? Hoje as pessoas elas estão falando de política pública partidária, mas não estão falando de política pública que se faz efetivo o seu direito. E aí, como que a gente faz para lutar contra isso? Eu acho que uma das armas que a gente tem no nosso poder, muitas pessoas às vezes se excluem dessa, é a escola, é o aprendizado, é o dia a dia ali de você buscar conhecimento. Né? A gente está aqui para talvez sensibilizar de alguma forma ou de orientar de alguma forma você para acordar um pouquinho para a sua realidade, né? Em que território você se encaixa? Onde você mora? Quem é você? O que você faz parte dessa sociedade? O que você está fazendo para ser parte dessa sociedade? Muitas vezes a gente tem que ser protagonista das nossas histórias, dos nossos anseios, né? E quando a gente fala de questão de protagonismo, e dentro de uma sociedade que a gente se sente excluído, muitas vezes a gente tem que lutar contra o sistema. E quando eu falo lutar contra o sistema, você se apropriar do que você tem de direito, do que você tem de dever, né? Hoje a gente está vivendo aí uma realidade de política pública partidária, né? Estão chegando as eleições e às vezes a gente observa a mídia aí, ela nos aliena de todas as formas. Que o que a mídia impõe é a verdade absoluta. Será que é isso? Né? Eu acho que a gente tem que começar a refletir, fazer uma reflexão em todos os nossos passos, no nosso dia a dia. E, gente, na boa, não existe outro caminho se não for a escola, se não for estudar, se não for se apropriar, de não ser você o protagonista da sua história.
né? Quando você começar a tomar essas rédeas na sua vida, ter a certeza absoluta que isso vai transformar a sua realidade, muita coisa vai mudar. A gente está em um período ainda de pandemia, estamos passando por situações ímpar, onde a sociedade, a classe, a questão social, as pessoas elas estão sendo excluídas totalmente. E como que a gente faz para combater tudo isso? Porque quando a pessoa ela não tem o acesso ao saneamento básico, quando ela não consegue ter o direito de fazer a quarentena, não consegue ter o direito de fazer o isolamento, ela não consegue ter acesso à saúde, né? Ela pensa, será que eu estou com o vírus? Ela vai lá no UBS e não tem teste. Isso é exclusão social, né? Ela não consegue ter acesso a princípios mínimos de cidadania, de democracia. E é como a Eve falou, o que fazer? Né? Como mudar essa realidade? Como ser incluído, né? Em todo esse contexto? E infelizmente, o resultado de toda essa exclusão social foram mortes. Né? A gente vê, eu trouxe alguns dados aqui do estado de São Paulo. Os bairros mais afetados foi Brasilândia e Sapopemba. Então, assim, com certeza nesses bairros não tinham pessoas de alta renda que foram as que trouxeram o vírus, né? Mas, no entanto, foram as pessoas mais prejudicadas por isso, né? Sem contar que nesses bairros, Brasilândia e Sapopemba, a gente também consegue fazer um recorte racial, né? Nesses bairros residem muitas pessoas negras e são pessoas que também têm a maior taxa de letalidade com o coronavírus, né? Então, assim, além do recorte social, a gente faz também um recorte racial, um recorte político, e a gente consegue aí entrar em diversos temas, pensando nessa questão da pandemia, né? Mas não só nas periferias aconteceu esse alto índice de morte, mas também nas zonas rurais pelo Brasil, que quando a gente pensa em exclusão social, a gente pensa muito nas periferias, nas metrópoles, mas a gente também esquece que tem as zonas rurais que lá realmente não chega a eletricidade, o saneamento, eles não tinham água para lavar as mãos, não tinham sabonete, né? E quem que se preocupou com isso, né? Quem foi até essas pessoas? Ninguém. Então, assim, muitas vezes essas pessoas ficam esquecidas, a gente pensa muito na metrópole, São Paulo e tudo mais, mas tem essa parcela da população que também sofreu pra caramba. E a letalidade, por exemplo, em Pernambuco, em algumas partes da zona rural, era de 30%. Aqui em São Paulo, mesmo nos bairros de periferia, Brasilândia e no Sapopemba, como eu citei, a letalidade era de 10%. Mesmo sendo algo horrível, né? 10%. Imagina numa zona rural, Pernambuco, com uma letalidade de 30%, que não tem uma UBS, que não tem uma testagem. Porque as pessoas de uma classe mais alta, elas conseguiam se testar, elas conseguiam ter o acesso, né, aos melhores hospitais. E esses direitos são negados para as pessoas de periferia, para as pessoas das zonas rurais. Então, isso também contribuiu muito para a disseminação do vírus, porque às vezes a pessoa nem sabia que ela estava, e mesmo se soubesse, ela não teria oportunidade de conseguir fazer um isolamento, e isso fez com que o vírus se alastrasse, né? E eu acho que é interessante que você está falando também que quando a gente fala de exclusão, a exclusão ela também inclui essa questão da não informação correta, né? Eu conversei com muitas pessoas referente a isso e a gente observa que faltou informação correta, faltou uma orientação por parte dos nossos governadores, dos nossos governantes aí. Acho que foi acho não. E observando tudo que você falou, Nath, a gente consegue observar que a exclusão está dessa forma muito, muito forte.
porque a exclusão de direito à informação, quando a gente observa aí a negligência, ela não vem dos nossos cientistas, das nossas faculdades que estão todos os dias aí procurando um resultado positivo, né? A gente vê aí os nossos governantes, a gente observa algumas falas e nos preocupa, né? E muitas pessoas reproduzem. A reprodução é muito perigosa, né? E eu sempre falo para os meus alunos, essa questão de reprodução, essa questão do olhar, a gente tem que ter muito forte isso, né? A gente que vive na periferia, que é pobre, que é excluído em determinadas situações, a gente tem que começar a analisar. A gente tem que começar a buscar. Tá? E eu acho que a gente nos reunimos hoje para fazer uma reflexão acerca de tudo isso. Que território que eu vivo, onde eu vivo, como que eu vivo, o que eu quero para mim. O que está sendo negado para mim, né? Exato. O que tá sendo como negado. que eu faço para chegar até lá, né? Para fazer efetivar esse direito. Né? Porque os direitos a gente tem aí o ECA que tem 30 anos, temos a nossa Constituição de 88, temos os nossos direitos. A gente tem política pública, né? Elas vão se fazer efetivas a partir do momento que a gente entender que é direito. E não normalizar, né? Porque às vezes acaba, né? Buscando que é assim e vai ficar assim, vai ser tem como transformar. Assim. E tem como transformar. Se a gente chegou até hoje, a gente conseguiu fazer uma Constituição, né, que o pessoal chama Constituição de Cidadã, por que não? Se a gente tem os direitos da criança e do adolescente, que é o ECA, tem 30 anos, é uma luta constante. Então, a gente tem que começar a procurar, a ver o que eu tenho de direito, por que eu estou sendo excluído. Né? Eu acho que para o ser humano, quando ele começar a entender quais são os direitos e deveres dele, muita coisa vai mudar. Outro dado que eu trouxe aqui, falando da Constituição, né? O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição. Sim. E tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e 95 milhões sem coleta de esgoto. Então é algo que, assim, não só o coronavírus, mas resulta em diversas outras doenças e diversas outras situações, né? Então, como ele falou, se foi possível a criação dessa Constituição, por que a gente também não seria possível a criação de outras... de políticas públicas que se façam efetivas. Exatamente. As políticas públicas que nós temos aí é saúde, é educação, né? A saúde é exemplo, ela segue aí pelo mundo como muito exemplo para muitos países, né? E porque a gente está aqui dentro do nosso país, a gente tem uma política pública que é efetiva e até hoje ela não se fez alcançar a toda a população. Por que isso? Né? Será que é pela minha ignorância, pela sua? Será que é por não saber do meu direito? Será que não é por eu não entender o que é o meu direito? Né? Todos os dias ali eu recebo meu salário mínimo, que muitos falam, é uma miséria. É uma miséria de fato, mas o salário mínimo muitas vezes sustenta uma casa com 10 famílias. Né? Falar aí de políticas públicas de distribuição de renda, que são misérias, mas que muitas famílias elas conseguem conviver com esse valor. Será que a gente já parou para analisar, num país tão rico, né, quanto o Brasil, em questão a diversidade que nós temos? Será que a gente já parou para analisar tudo que está ao nosso entorno? Será que a gente já começou a se sentir pertencente desse local? Não, eu tenho esse direito. O direito, eu não digo o direito de quebrar tudo, de desmoronar tudo. Eu digo o direito por educação, por saúde, né? Por políticas públicas efetivas. É isso, né, parte. Até porque ser cidadão é isso, né? Você ter os seus deveres dentro da sociedade, mas você também tem os seus direitos, né? E a gente vê essa questão da exclusão social, que os indivíduos eles ficam muito mais com deveres do que com direitos. E não se sente mesmo pertencente, né, daquele meio onde ele vive. Então, a nossa reflexão hoje é acerca disso, né? Como que a exclusão social, algo que pode passar tão batido no dia a dia, né? Cada um vivendo a sua vida ali, acaba passando batido, mas a gente vê que, por exemplo, numa situação dessa de pandemia,
como foi determinante e se torna um caso mesmo de vida ou morte, né? Quando a gente está falando de saúde, de acesso a direitos básicos, se torna um caso de vida ou morte. Então, é algo que a gente tem que parar para refletir, que é de extrema importância para a nossa convivência em sociedade. Pessoal, o objetivo maior é para vocês fazerem uma reflexão. Acho que uma das palavras-chave dentro desse momento filosófico aí é a reflexão, né? Faça uma reflexão. Começa a pensar em pontos que vocês ainda puderam não ter pensado, né? Então é isso. Então, Ana, com você. Você entendeu? Eu achei o máximo as meninas falando. Você viu? Mulherada entende do negócio. Mulher não é só esmalte, maquiagem. Ah, vocês voltaram já? Mas vocês ouviram minha conversa, né? Eu canso de falar pra ele. Mulher, pensa muito. Mulher traz um conhecimento a mais, um toque diferente. Bom, esse foi... Tira a mão de mim, gente. Pode nem falar. Não é pra cair, não. Fique aí. Tá querendo dormir já? Bom, é porque ele sabe que acabou. É uma pena, né? Quando a coisa tá legal assim, a gente fica com gostinho demais. Mas tem um grupo de professores que também chegaram e que vão trazer um segundo caldeirão de ideias. Vamos ver para quando vai ser? Tem aí o professor Wellington, professora Dinha, professora Aline, professor Isaías. Vou deixar com vocês aí esse gostinho de quero mais. Tá bom, nós já vamos. Vou dar a janta para ele, né? Gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau. Então, estamos aqui já terminando o nosso caldeirão filosófico. E é o seguinte, eu quero deixar uma questão para vocês. O que fazer quando nossos direitos são negados? É uma questão para vocês refletirem. Eu aconselharia a ser desobediente. Desobediência civil. Desobediência civil não é você sair para a luta, não é você sair quebrando, não é você sair matando ninguém. Desobediência civil é você saber cobrar os seus direitos, é você lutar pelos seus direitos. Beleza? Fica aqui a visão para vocês. Bom, galera, é isso, né? E é importante que vocês percebam que para a gente fazer esse aulão, a gente está preservando todos os cuidados possíveis. Então tem máscara, tem álcool gel e a gente dando um distanciamento assim enquanto vai conversar com vocês. E é importante que vocês façam a mesma coisa também, seguindo a risca tudo que está sendo falado aí, beleza? Para fechar com chave de ouro que a gente falou até agora, lembrem-se bem aí, mudança constante sempre, refletindo, é isso aí.